Oi, meu povo, tudo bem, hein? Comprei aqui alguns lançamentos da linha Nina Secrets e vim aqui mostrar tudo pra vocês. Além do pó e do primer glow, eu também comprei a esponjinha pra aplicar o pó e 2 pincéis, que foram os dois assim que eu mais fiquei curiosa para testar, que são esses daqui. Já saiu um spoiler lá no Instagram, se você não me segue por lá, eu já disse, né? Você está perdendo bastante conteúdo, mas aqui eu vou me aprofundar mais em cada produto. Já tô aqui com a pele hidratada, então eu vou direto para o primer glow. Ele é o primer Hydra Glow, tem essa embalagem aqui. Ele é rosinha, mas você vai ver que o brilho dele é dourado. Comprei tudo pelo próprio site da Eldora, posso até deixar o link aqui embaixo pra você. Ele custou R$ 59,99, mas foi um preço promocional de lançamento, e depois ele vai custar R$ 72,99. Ele fala que é ideal pra deixar uma pele iluminada natural, dá um acabamento glow, não deixa a pele oleosa, mas também promete hidratação. Fala que não forma aqueles gruminhos, fácil em aplicar e serve pra todos os tipos de pele. Diz também que tem uma tecnologia exclusiva que melhora a aparência da pele, disfarçando poros e linhas de expressão. Essa embalagem, quando eu vi, primeiro eu achei super interessante que você vem aqui, ó, aperta e solta o produto. Eu achei interessante assistindo, mas eu confesso que aqui usando eu tive um pouco de dificuldade. O que eu reparei, eu preciso pegar bastante produto, porque senão ele não sai direito. E na hora de aplicar, você tem que ter um certo cuidadinho. Ai, agora eu consegui. Porque eu achei difícil Ó, agora não saiu mais, acabou. Eu achei difícil de liberar a quantidade ideal. Ou eu tentava aplicar e não saía nada, ou saía muita coisa, sabe? E aí tem que vir com certo cuidadinho. Ó, pronto, foi. Então eu não achei a coisa mais prática do mundo. E se sua mão tivesse um pouco pegajosa, sei lá, se você aplicou, o que aconteceu comigo? Eu apliquei e senti a necessidade de pegar mais um pouco. Na hora que eu fui pegar, como minha mão ainda tava com um pouco de produto, ficou escorregando aqui, sabe? Então assim, não achei tão prática assim no uso no dia a dia essa embalagem. Repara que ele é bem líquido e quando começa a espalhar, olha como o brilho dele dourado já começa a aparecer mais do que o rosado, tá vendo? Isso também eu achei interessante, porque quando eu vi, eu quase não comprei ele achando que ele ia ficar mais rosadinho no meu tom de pele. Mas não, gente, ele fica com um brilho mais dourado do que o rosado. E realmente ele é muito fácil de espalhar e rapidamente já começa a ser absorvido pela pele, deixando esse glow aqui, ó. Repara que aqui desse lado tá sem o glow e aqui já começa a ficar o glow, mas ainda vai secar um pouquinho. Mas tá vendo aqui o douradinho, ó? Então não compre achando que ele vai ser rosado. Primer Glow tá super em alta, né? Eu confesso que eu tenho gostado bastante de usar. Esse daqui eu gostei porque ele não deixa partícula de brilho no meu rosto, mas ele deixa esse viço aqui, ó, de pele saudável, que ao mesmo tempo você não consegue reparar que você aplicou algum produto, sabe? Tem alguns que ficam super brilhosos, que dependendo da ocasião eu também acho bonito. Esse daqui eu acho mais fácil de usar por conta disso. Ele deixa somente esse viço saudável e você consegue tanto aplicar uma base depois, ou então aplicar só um corretivo que ainda vai deixar esse glow na sua pele, entende? E aqui, ó, ele já tá secando e ele fica mais sequinho. Então por isso até que ele indica pra todos os tipos de pele, porque o glow dele é só esse viço, mas não é no toque. Hoje eu vou fazer aqui um full face com os produtos da Nina Secrets, mesmo que não sejam lançamentos. Por exemplo, a base Hydra Glow, que é uma base que eu sou apaixonada, inclusive essa minha está acabando, eu uso na cor 30, quando eu estou assim, desbotada. Eu vou aplicar aqui por cima, mas antes, deixa eu te mostrar o que eu vou usar pra aplicar, que era um pincel, gente, assim, de todos os produtos, esse aqui é o que eu estava mais ansiosa, tá? Que é o pincel multifuncional, que tem esse formato aqui. Eu amei o cabo, gente, cabo é lindíssimo. E ele tem esse formato aqui, que é um formato que sim, tá bem viralizado, só que ele ao mesmo tempo é diferente do formato que tá viralizado. Eu vou te mostrar. Peguei aqui 3 pincéis que eu tenho esse formato parecido. Vou começar pelo primeiro deles, que foi o que fez sucesso, que foi o MS2 da Mari Saad, que é esse daqui. O outro também, que é o da Nidis, que é esse pincel de base, né, que eles falam, embora que já digo que eu não gosto de aplicar base com ele. E um outro que eu tenho aqui, que é o P05 da Macrylan, que eu já tenho ele há um bom tempo e agora que tá viralizado também. Reparem que, basicamente, é o mesmo formato, com algumas diferenças, mas é o mesmo formato. E deixa eu tentar segurar aqui. Venho aqui agora com o da Nina Secrets. Você já consegue ver aqui uma boa diferença. Vou tentar mostrar assim, ó. Uma boa diferença no tamanho e tudo mais. Mas agora deixa eu te mostrar cada um. O pincel da Nidis, que diz que é um pincel de base, eu confesso que eu não gosto de aplicar base com ele. Eu sinto que ele é muito pequeno pra aplicar base. Eu demoro bastante pra aplicar base com ele. Então eu prefiro aplicar pó aqui embaixo, quando eu não quero muito concentrado. Também blush líquido, cremoso. Eu sinto que ele aplica bem direitinho aqui. O da Mari
Sade é a mesma coisa. Eu também não gosto muito de aplicar base com ele. Prefiro aplicar aqui um pozinho, um blush cremoso, líquido. Entre esses dois aqui, ó, repare que o da NYX, ele é um pouco menor, tá vendo? Mas a diferença basicamente é essa, porque os dois são bem macios. O da Macrylan, ele é um pouco maior do que o que eu mostrei anteriormente, os dois que eu mostrei anteriormente, mas ele é um pouco mais denso. Com isso, eu até consigo aplicar base com ele. E como ele é um pouco maior, então eu sinto um pouco mais de facilidade. Mas hoje em dia, eu tô gostando de aplicar base, quando eu uso o pincel, com um pincel mais fofo. Então esse aqui não tá sendo uma escolha pra mim quando eu vou aplicar base. Tanto é que esse tava assim guardado, que eu quase não tô usando mais ele. E pra aplicar blush cremoso, eu confesso que eu prefiro um pouquinho menor. Mas, gente, tudo isso não é questão assim, você não consegue aplicar blush cremoso com ele, você não consegue aplicar base com esses dois outros pincéis que eu mostrei. Não é isso. Isso agora é uma questão de uso pessoal, tá? Que eu tô falando. E o da Nina Secrets, que tem esse formato, repara que ele já tem umas cerdas um pouquinho mais abertas. Diferente desse aqui, ó, que são cerdas um pouco mais juntinhas. Então isso faz com que o pincel da Nina Secrets seja mais macio. Ele é o maior de todos também que eu mostrei. Olha só a diferença de tamanho. E aí o que acontece? Eu gostei muito de aplicar a base com ele. Você vai ver como que é muito fácil de aplicar a base com ele, porque ele já é um pincel maior e fofinho do jeito que eu tô gostando de base. Porém, pra aplicar blush cremoso, eu já achei que ele ficou muito grande aqui, ó. Lá no Reels, vai lá dar uma conferida depois, você vai ver que eu até tentei aplicar um blush líquido com ele, mas assim, não amei. Gostei, mas não amei. Ó, apliquei um pouco da base aqui e você vai ver que rapidinho eu consigo fazer essa aplicação. Olha isso, rapidinho. Não fica zero, tá? Zero de risca. Então não precisa se preocupar com isso. Se você tá procurando aí um pincel fofo pra aplicar base, que deixa com acabamento bonito, que seja rápido também. Olha isso, eu já apliquei. Espalhar, eu já espalhei. Eu só gosto de vir dando acabamento, né? Pra aplicar aqui no cantinho, deixar bem espalhadinho, mas aqui já foi. E repara o glow. Tudo bem que essa base também tem um glow, mas esse glow aqui também é do glow de baixo, tá? Do primer de baixo. Então, como eu tava falando, não é que você não consiga aplicar o blush líquido ou cremoso com ele, mas para as características que eu tô gostando de pincel pra aplicar esse tipo de produto, eu não curti muito, assim, eu não amei, sabe? Eu prefiro alguns outros. Mas pra base, eu tô apaixonada, gente, apaixonada, porque espalha muito rapidinho, zero de risca, como eu falei, então assim, você não precisa vir com mais esponjinha depois pra assentar. Não precisa de nada disso, porque ele já vem aqui, ó, esfumando perfeitamente. E pra quem quer uma pele glow, mas sem deixar aquela pele muito melada, pegajosa, esse combinho aqui é lindo, tá? Fica isso aqui, ó, fica muito bonito. Deixa eu aplicar aqui agora o corretivo, vou usar também o corretivo da Nina Secrets. Eu até comentei lá no Instagram sobre esse corretivo, porque eu já tinha esse corretivo na cor 45. Só que ele tava assim, um pouquinho mais escuro. E eu queria que ele ficasse um pouquinho mais claro, porque acaba que eu uso mais o corretivo um pouco mais claro no meu dia a dia, até aqui no YouTube, nos tutoriais também. E aí, quando eu fui comprar, eu fui numa loja física pra comprar, porque eu queria ver a cor, eu não sabia qual que seria meu tom. E eu tinha esquecido qual é a cor que eu tinha em casa. Então eu fui olhando assim, na embalagem a cor, eu olhei esse daqui e falei assim, acho que esse vai ficar bom, vai ficar um pouquinho mais claro, mas nem tanto, acho que vai rolar. Quando eu cheguei em casa, gente, os dois eram na cor 45. Esse aqui também é na cor 45. Mas tinha uma diferença de tonalidade. O que eu tinha aqui em casa, que foi o primeiro, quando eu fiz até uma publicidade pra eles, lá, sei lá, quando que eles lançaram, já tem bastante tempo isso. E ele tava um pouquinho mais quente até, sabe? Tava um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais quente. Esse daqui já tá perfeito pra deixar esse ar um pouquinho mais claro, ó. Eu acredito que eles mudaram um pouco as cores. Teve também seguidora falando que percebeu isso. E assim, não foi uma coisa de, mudou a cor, porque oxidou aqui. Não foi isso, tá? Porque ele sempre tive essa percepção dele. Eu vou espalhar ele aqui com essa esponjinha, porque com o pincel eu já acho o pincel grande, tá? Pra espalhar corretivo. Olha, repara como que ele dá essa iluminada, mas sem ser muito. É aquela iluminada que eu até gosto bastante, particularmente, porque ilumina sem deixar muito branco e ao mesmo tempo consegue camuflar a minha olheira. Dei uma limpadinha aqui nesse pincel, porque eu quero aplicar o blush cremoso. Cremoso não, é cremoso sim, eu ia falar líquido. Peguei até o da Nina Secrets também, esse aqui é na cor Tudo bom? Blush Pêssego Secreto. Tem esse tom coralzinho. Confesso que blush cremoso eu ainda não apliquei com ele. Eu vou ver agora. O líquido que eu apliquei e eu falei que eu prefiro, né, um pouco menor. O cremoso, ó, até que tá sendo ok. Tô pegando aqui, vindo aplicando. Tá deixando bem esfumadinho e bem rapidinho. Então talvez funcione melhor pra blush, pro meu gosto, tá? Mais uma vez. Pra blush cremoso e não pra líquido. Mais uma vez vou dar aqui uma limpadinha, porque eu quero te mostrar como que
fica pra blush em pó. Me surpreendeu, porque pra blush em pó eu gostei bastante. Mas por quê? Porque ele é bem fofinho, tá vendo? Ó, as cerdas dele não são tão grudadinhas. Então, por ele ser assim mais fofinho, eu consigo aplicar um blush em pó. Peguei aqui também essa paletinha, que é a primeira, tá? Da Nina. Eu sei que ela lançou uma outra também. E que eu acho que a cor mais clara dessa mudou. Não foi isso? Perdi um pouco essa informação, mas eu tenho quase certeza que sim. Mas essa aqui minha é a primeira. Eu vou pegar esse tom aqui, que é de um blush mate, tirar um pouco do excesso e aplicar aqui. E você vai ver também que eu super consigo aplicar, porque ele é fofo na medida. Então eu consigo aplicar rápido, não fica manchado. Ó, bem rapidinho, já consigo fazer a aplicação, tá vendo? E lá no Reels eu testei de uma forma que muita gente falou assim, nossa, não tinha visto ninguém aplicando dessa forma. Mas na hora que eu olhei, eu falei, por que não? Você sabe que é assim, né, gente? Um pincel, pra mim, mesmo se não fala que é multifuncional, eu vou fazer ele ser multifuncional, porque eu gosto disso. Tipo o pincel de base da NYX, eu não uso pra base, eu uso pra outras coisas. E tá tudo certo, tá? Tá tudo certo. O importante é você usar ele. Mas eu achei interessante pegar essa pontinha pra aplicar o contorno. E eu achei muito legal, porque funcionou super bem. Mas você também consegue aplicar o iluminador com essa pontinha aqui. Só não vou aplicar porque o outro pincel que eu tenho é pra iluminador. Mas eu consegui, ó, vir aqui pegando o contorno, o bronzer, com essa ponta. E vindo aqui, ó, movimento de vai e vem, movimentos circulares pra fazer a aplicação. O cremoso, eu acredito, nem apliquei aqui, porque assim, pro cremoso, eu prefiro, é que nem o blush líquido, eu prefiro que seja um pouquinho menor o pincel e um pouco mais denso, pra eu ter mais facilidade, saber assim melhor onde eu vou aplicar, sabe? Mas para o em pó, eu achei que funcionou super bem. Vou aproveitar, ó, e aplicar um pouco aqui em cima. Então, assim, eu achei legal porque, ao mesmo tempo que é um formato que tá bem viralizado já há algum tempinho, ele é diferente, porque de todos esses, pelo menos, que eu tenho, ele é o mais diferente que eu tenho no sentido do tamanho dele, das cerdas serem um pouco mais macia do que os outros. Então fica diferente, porque também, né, que adianta lançar tudo igual, né? O outro pincel é esse aqui de iluminador, que eu também achei super interessante, porque achei diferente. Ela até falou que é um pincel leque, só que mais fofinho. E eu falei, vou comprar pra ver que história é essa. E realmente tá bem fofinho, tá vendo? É até mais gordinho. Tem bastante cerda. Geralmente o pincel leque também tem menos cerdas. E umas cerdas um pouco mais juntinhas. Às vezes o pincel leque tem umas cerdas mais espalhadinhas. Então eu achei bem interessante. Resolvi testar aqui pra comprar. Os pincéis, eles custaram R$ 53,99 cada um. Vou pegar aqui esse iluminador, tirar um pouco do excesso. E venho aplicando aqui, ó, fazendo esse movimento de zigue-zague pra deixar ele bem polido. E eu reparei que ele deixa bem iluminado, mas aquele iluminado mais espaçadinho. Teve até uma seguidora no vídeo do Reels que falou assim, ele não tá muito grande pra ser um pincel de iluminador? E vai depender do que você quer. Às vezes eu uso o pincel até bem pequenininho pra aplicar iluminador, tipo um pincel fofo de esfumar a sombra, eu uso pra aplicar o iluminador. E é claro que vai ficar algo mais concentradinho, eu deixo bem esfumado, mas fica algo mais concentrado. Com esse daqui, eu percebo que ele deixa mais um glow por inteiro. Então fica esse glow aqui, ó, tá vendo? Que você tá pegando toda a minha bochecha praticamente. Então vai depender muito também do que você quer. Por exemplo, tem dia que eu não quero uma bochecha iluminada, eu só quero aquele iluminadinho aqui mais suave, mais sutil, mais concentrado. Então eu vou pegar um pincel menor. Mas, quando eu quero esse tipo de iluminado aqui, ó, que eu também acho muito bonito, aí esse pincel aqui já funciona muito bem, porque ele esfuma muito rápido, você viu que foi, tipo, bizarramente rápido, e deixa esse glow bonito, deixa bem espelhadinho. Claro que aqui o iluminador também vai ajudar, mas ele deixa bem polido, e quanto mais polido, ó, olha que rápido, gente, quanto mais polidinho, mais iluminado fica, sabe? Esse glow assim espelhado. Mas é isso, por ele ser maior, ele pega uma parte maior também do teu rosto. Então você tem que querer esse tipo de efeito, que é esse efeito com a bochechinha mais iluminada e não só nas têmporas, entende? Você até consegue também deixar só nas têmporas, talvez pegando aqui mais com a pontinha, fazendo assim, ó, talvez você consiga também. Dá pra pegar a pontinha pra aplicar aqui no nariz. E o que eu não testei ainda foi aplicar, por exemplo, base com ele. Será que vai funcionar? Talvez, né? Talvez funcione. Mas assim, eu gostei porque é diferente dos que eu tenho aqui. Então eu adoro o pincel, gente. Adoro o formato diferente. E o acabamento que ele deixa é muito bonito. Então eu achei bem interessante. Me conta aí se você compraria ele, se você comprou, o que você achou. E agora vamos para ele, o pó solto, que tava todo mundo ansiosa por esse lançamento. Eu comprei, gente, na cor 2. Porque eu gosto do pó solto quando ele é um pouquinho mais claro. Porque eu aplico muito nessa região. E geralmente essa minha região tá um pouco mais clara. E fica até
até como uma dica pra vocês, tá? Já falei isso em alguns vídeos, isso é dica de curso. Às vezes você tá aplicando aí, ó, corretivo mais clarinho aqui. Quando você vem com pó mais escuro. E aí não fica legal, ele vai acinzentar, pode até evidenciar a sua olheira. Então tem que ter um cuidadinho com a cor do pó. Porém, gente, essa cor número 2 eu achei que ela bem escurinha, tá? Eu acredito que a cor número 3 ia ficar até escura demais pro meu tom de pele. Achei bem bacana esse tipo de fechamento, digamos assim. Repara que ele ainda fica sujinho, mas ele não fica super sujo de ficar saindo o produto. É só dar aquela giradinha aqui, ó. Opa, pro outro lado. Ó, tá vendo que ele sai um pouquinho assim? E agora ele tá aberto, então eu consigo tirar aqui a quantidade que eu quero do pó e eu venho e fecho. E aqui ele fica fechadinho. Então, assim, não fica 100% limpo aqui, até porque é um pó muito fininho, mas evita bastante desperdício e não fica sujando, assim, a penteadeira, nem a necessaire, porque eu levei ele pro Chile, tá? Foi o único produto que eu já tinha usado antes, que eu estou usando já há muito tempo. Então, aqui, digamos que é o único produto que eu consigo falar até com mais propriedade, porque os outros eu só usei umas 2 ou 3 vezes. Esse daqui foram, tipo, várias. E ele foi R$ 54,99 e eu também comprei a esponjinha, que foi R$ 16,99. São 6 cores ao total, tá? Lendo aqui um pouquinho sobre ele, ele fala que é um pó ultra fino e ele também tem a tecnologia Secrets, que tem óleo de rosa negra, vitaminas para controle do brilho e selagem e fixação da make. Além disso, também ele tem um complexo de vitamina B, vitamina F, colágeno vegetal, prebióticos, tudo isso, gente, num pó. Acabamento aveludado e natural, efeito anti-brilho, dura o dia todo, não acumula, resistente ao suor. O que eu achei? Ele realmente é muito fino. O efeito aveludado eu sinto até aqui, ó, no meu dedo, na hora. Mas diferente dos últimos pós que a gente tá vendo por aí, não de todos, tá? Mas dos mais famosinhos, que é LF Pro, o da Petrize. Esse daqui, ele dá um pouco de cobertura e um pouco de cor. E eu confesso que eu estava sentindo falta de um pó assim. Sabe um pó que é parecido? Achei parecido nessas características? O pó da Nina Makeup, que é um pó também que eu tenho usado bastante, se você me acompanha aqui. E por que eu tô gostando desse tipo de pó? Porque ultimamente eu tô percebendo minha olheira um pouco mais acentuada. E aí, quando eu ia aplicar os outros pós, que eu também gosto muito, tá? Que é o da LF Pro, da Petrize, que são pós extremamente finos, mas que eles não adicionam cobertura, cor, percebia que acentuava a minha olheira que não estava 100% coberta. E o que eu reparei, até com o pó da Nina Makeup, é que esse tipo de pó, que tem um pouco mais de cobertura, ele dava uma disfarçada maior na minha olheira, que tava me incomodando um pouco. Por isso que eu tava usando tanto ele. É porque o que é difícil ultimamente, né? Agora tá um pouco mais fácil, mas tava sendo difícil de encontrar um pó com essas características que fosse ultra fino. E a Nina Secrets fez isso. Fez esse pó. Que tem um pouco, sim, de cobertura, tem um pouco, sim, de cor, adiciona um pouco de cor. Porém, ele é muito fininho, gente. Ele é muito fininho. Olha isso aqui. Olha esse efeito que dá. Tá vendo que ele não só deixa a minha pele matificada, ele dá uma cobertura pra cá também, um pouco, né? Não é muito, não, tá? Não vai achando que é muito, não, porque não é. Mas repara a diferença de um lado pro outro. Depois até eu posso comparar ele com outro pó que não tem a cobertura, pra você ter uma noção do que eu tô falando. Já comenta aí embaixo se você quer essa comparação, tá? Vou aplicar aqui em cima também, ó, agora com menos quantidade de pó. E repara como já vai deixando essa testa bem matificada, dá aquele efeito Photoshop também, deixando a pele até um pouco mais uniforme. Mas, gente, muito fininho. Bem de pertinho aqui pra você ver. Desse lado, não tô com a olheira matificada. E aqui desse lado agora com o pó. Ainda não tirei o excesso, mas tá vendo como não evidenciou nem as minhas linhas, nem a minha olheira. Deixou essa região aqui, gente, bem bonita. E olha, no toque, tá bizarramente aveludado. E olha aqui também, ó, pra você ver como não evidenciou em nada. E como eu disse, eu tô usando esse pó, gente, desde o Chile. Eu só usei esse pó no Chile e se comportou belíssimamente. Ficou perfeito, aquela pele muito bonita durante o dia inteiro. Esse tá sendo meu pó preferido, tá? Já te adianto isso. A esponjinha, eu também gostei bastante dela. Ela deixa o acabamento muito bonito. Eu gosto, né, dessas esponjinhas de veludo. Não achei assim, nossa, a esponjinha é diferente de outras que eu já experimentei. Não. E tá vendo que ele fica um pouquinho mais claro do que minha pele, mas não fica tão claro assim pra ser a cor número 2. Mas esse daqui ficou perfeito pro estilo que eu gosto, né? Que é um pouquinho mais claro, sem deixar branco. Casou perfeitamente com a minha pele, gente. A real é essa. Sei que tiveram muitos outros lançamentos, mas foram esses daqui que eu comprei. Me conta o que você achou assistindo esse vídeo. Ou, se você também comprou, me conta o que você achou testando aí na sua casa. Espero muito ter gostado de mais um vídeo. Super beijo. Até o próximo. Tchau!